Pessoal, olá a todos. É um prazer, é uma alegria muito grande estar nesse videozinho, postando algum comentário, algumas informações pra gente. Vamos retomar, mesmo que dessa forma, nossas atividades, né? Estamos aí impedidos de trabalhar por conta desse coronavírus, que, sinceramente, com todo respeito, eu acho que o que tem de político pedindo a Deus que ele não termine mais nunca é muito grande, mas vamos lá, né? Então, olha, nossa atividade: rebobinamento de motores elétricos, recondicionamento de motores elétricos. Gostosa de fazer. Eu tenho, sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu acho, para mim é hobby, né? É muito bonito, muito interessante. Complexa, desafiadora, mas quando a gente começa a encontrar o meio termo das coisas, a gente caminha maravilhosamente bem, né? Então a gente está aí nessa jornada, entendendo algumas questões, já fizemos uma série de práticas, a gente percebe que na nossa atividade tem muito cálculo, muita coisa e tem também muitos pormenorezinhos, mas nada que a gente com calma, com tranquilidade, com raciocínio lógico, a gente não possa desvendar, né? Olha, nós sabemos que na internet tem muito material, tem muito vídeo, e se a gente for pesquisar e for estudar, a gente passa aí um tempão e a gente encontra muita coisa. Mas essas coisas elas não estão coordenadas, uma não segue a outra, não há um padrão. São vídeos importantes, muitos deles muito bons, mas a gente tem um norte, nós temos um curso para dar andamento, são 20 aulas, 60 horas e a gente tem que seguir um cronograma. Eu vou dar uma revisãozinha aqui do que nós já fizemos até agora, para que a gente possa nortear as coisas, né? Então veja só. Rebobinamento de motores elétricos. Quais são as duas primeiras coisas que a gente precisa saber quando a gente tem na nossa frente a intenção de rebobinar um motor, ou quando a gente já tem esse motor na bancada e a gente quer fazer? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó. Motores podem ser rebobinados de duas maneiras: ou de forma concêntrica ou de forma imbricada. Qual é a melhor maneira de se rebobinar um motor quando a gente está começando a aprender? Quando a gente não tem muita prática, está começando a aprender, a melhor maneira de se trabalhar com o motor é de forma imbricada. Por quê? Porque nos desobriga de fazer bobinas maiores e menores, diminui a quantidade de cálculos e de ligações que a gente precisa fazer, né? Dá a condição para que a gente possa rebobinar um mesmo motor para trabalhar em 380 volts ou em 220 volts ou até em 110 volts, não é verdade? E as bobinas todas possuem o mesmo tamanho. É bem verdade que existem motores imbricados com bobinas diferentes, com passo inclusive. É possível ter motores bobinados de forma imbricada com passo 6, 8, 10, 12 e de forma imbricada. Imbricada é uma maneira de rebobinar, mas a gente vai trabalhar com a maneira de forma imbricada utilizando apenas um único tamanho de bobinas, que foi aquele que a gente já fez nas nossas primeiras aulas, né? Nós estamos agora tentando montar um motor de forma concêntrica, né? Fizemos algumas bobinas, preparamos, já temos o motor, preparamos uma série de coisas. Demos uma pausazinha por conta desse coronavírus, mas a gente vai dar continuidade se Deus quiser. No entanto, a gente tem que se ater ao que a gente está fazendo, a revisão daquilo que a gente está fazendo. Ora, quando a gente vai rebobinar um motor imbricado, ele tem apenas um passo. No nosso caso, naquele primeiro que nós fizemos, nós adotamos o passo 11 para um motor com 24 ranhuras. Então, voltando à nossa linha de raciocínio. Se eu vou rebobinar um motor, a primeira coisa que eu preciso botar na minha mente é o seguinte: eu vou fazê-lo de forma concêntrica ou de forma imbricada. A segunda coisa que eu tenho que ter na mente é o seguinte: se eu vou fazer de forma concêntrica ou de forma imbricada, quantos polos tem esse motor? Porque, veja só, os motores, eles têm sua velocidade
em função dos polos. Se o motor tem 2 polos, ele trabalha em alta velocidade, ele pode chegar a 3.600 RPM. Se o motor tem 4 polos, ele já trabalha com velocidade menor. Tudo isso os senhores têm aí nas apostilas que nós já distribuímos. Se o motor tem 6 polos, ele já tem velocidade menor. Então, controla-se a velocidade de um motor pela quantidade de polos. Quanto mais polos esse motor que eu vou rebobinar tiver, menor será a sua velocidade. Não estou falando de força, estou falando de velocidade. Ele terá menor velocidade. Torque, né? Pois é. Então, já sei, já decidi se eu vou bobinar de forma imbricada ou de forma concêntrica. Já decidi se esse motor terá 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos. E se o motor, por exemplo, já for de 6 polos, eu poderia rebobiná-lo como 2 polos? Sim. E se o motor for de 2 e eu quiser fazê-lo com 6 polos, eu posso? Sim. Eu determino como é que eu devo bobinar o motor. Rebobinar motor elétrico é parecido com linguagem de programação. Você segue uma regra para aprender. Quando a gente vai aprender programação, a gente começa estudando lógica para programação, algoritmo, depois a gente começa a estudar as plataformas de programação e depois as recursividades, ponteiros, etc. Depois que a gente aprende programação, aí agora a gente bota isso tudo de lado e usa a nossa cabeça. A gente faz do jeito que a gente quer. E aí nasce os softwares, nascem os projetos, porque a gente usou o conhecimento para dar o nosso toque e fazer o nosso trabalho. Pois bem, senhores, assim é rebobinamento de motor elétrico. Quando eu quero rebobinar um motor elétrico, quero aprender a rebobinar um motor elétrico, primeiro eu preciso entender como ele funciona. Ele funciona de forma concêntrica ou de forma imbricada. Depois eu preciso entender como é disponibilizado, como é feita a velocidade desse motor. A velocidade desse motor é feita de acordo com a quantidade de polos que eu irei atribuir a esse motor. Quanto menos polo esse motor tiver, mais veloz ele será. Quanto mais polos esse motor tiver, mais lento ele será. Então, depois que eu descobri a forma de fechamento desse motor, se é imbricado ou concêntrico, depois que eu decidi a quantidade de polos que esse motor deve ter, eu devo determinar agora a quantidade de bobinas que esse motor vai ter para poder trabalhar. Para determinar essa quantidade de bobinas, eu preciso conhecer a quantidade de ranhuras que já vem no estator desse motor. O estator do motor possui ranhuras. Essas ranhuras vão me dar condição para que eu possa tanto definir a quantidade de polos, como definir se eu quero que ele trabalhe concêntrico ou imbricado, e também a quantidade de bobinas que esse motor pode ter, deixando bem claro que não existe limitações. Por exemplo, um motor com 24 ranhuras pode ser imbricado, pode ser concêntrico, pode ser bobinado com 6, 8, 10 e 12, passo 6, passo 8, passo 10 e passo 12, pode ser bobinado como passo 8, 10 e 12, pode ser bobinado como passo 6, 8 e 10. Eu é que determino, eu vou impor a minha condição, eu vou fazer do meu jeito depois que eu tenho domínio, depois que eu conheço e sei fazer. Ora, determinei a forma de rebobinamento, imbricado ou concêntrico, determinei a velocidade desse motor através dos polos, 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos e assim sucessivamente. Determinei a quantidade de bobinas que esse motor vai ter através da quantidade de ranhuras que possa ser o estator.
E se o motor for imbricado, eu vou precisar da quantidade de bobinas. Se o motor for bobinado como concêntrico, eu vou precisar do passe. Então, eu vou ter bobinas maiores, por exemplo, para o passo 12. Terei bobinas um pouco menores para o passo 10. Bobinas ainda menores para o passo 8 e bobinas menores ainda para o passo 6, que é o que nós estamos fazendo naquele motor, naquele projeto que nós paralisamos por conta desse coronavírus, né? Então, feito isso, agora eu tenho que determinar a potência desse motor. O fato do motor ser concêntrico ou imbricado, o fato do motor possuir 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, o fato do motor ter uma quantidade de bobinas a ser calculada, o fato do motor possuir uma quantidade de ranhuras em seu estator, não é suficiente, não fecha. A conta não fecha. É preciso determinar agora qual é a potência do motor, em CV ou em HP. Para se determinar a potência desse motor, a gente já sabe. Precisamos trabalhar com medidas, e é aí onde entra, ó, diâmetro interno do estator, né? A gente tem que ter o diâmetro interno do estator, precisa medir. É aí onde entra comprimento do pacote, ou seja, o comprimento do estator. É aí onde se precisa calcular a área de ranhuras, que nós já fizemos isso várias vezes no curso, os senhores têm anotado, né? Para que a gente possa chegar a uma potência em watts. Essa potência em watts é que vai nos dar a condição para que a gente possa determinar a potência do motor em cavalo-vapor e, usando a tabela da WG para arame esmaltado, a gente possa encontrar a bitola do fio que a gente vai usar para o rebobinamento daquele motor. Se o motor for de forma imbricada, pode-se trabalhar com uma única bitola de fio. Então, são um número X de bobinas, todas elas com o mesmo tamanho e todas elas com a mesma bitola do fio, a mesma bitola. Mas se o motor for bobinado de forma concêntrica, aí nós precisamos pelo menos de 2 valores diferentes de arame esmaltado em milímetros, né? Você vai ter as bobinas de serviço, né? E você, as chamadas bobinas primárias, e você terá as bobinas secundárias. Ora, na bobinas de serviço, você terá uma bitola. Na bobina de partida, você terá outra bitola. Essas bobinas também não terão a mesma quantidade de voltas. Tudo isso a gente estava vendo nas últimas aulas, nessas 2 últimas ou 3 aulas últimas que nós tivemos, a gente falou sobre esses itens, sobre esses assuntos. Quando chega na bitola do fio, quando chega no valor encontrado, que a gente efetua o cálculo, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o diâmetro interno do estator, a gente vai pegar o comprimento do pacote. Isso se o motor tiver perdido suas referências, né? Isso também levando em consideração se o motor não já tiver enrolamento lá que a gente possa se basear. Porque na maioria das vezes o motor ele não queima inteiro, ele vai queimar uma bobina, ele vai queimar 2 bobinas, mas as outras ficam presentes no estator. Por essas outras a gente pode, de uso de um paquímetro ou de um micrômetro, a gente pode determinar a bitola do fio, ou simplesmente tirar aquela bobina, levar lá na loja, né, do rebobinador e comprar arame com aquela mesma bitola para que a gente possa fazer o rebobinamento. Às vezes também não precisa efetuar cálculo nenhum, basta simplesmente pegar as bobinas existentes, tirar e por elas a gente contar a quantidade de espiras, né, por ranhura,
rebobinar, fazer as bobinas novamente e colocá-las de volta ali. Fica muito fácil, muito simples e sem a necessidade de cálculos. Mas vai ter situações em que a gente não vai poder contar com isso. A gente vai ter que calcular o motor. Até mesmo se a gente quiser mudar o estilo do motor. Porque é uma outra característica. Você veja que o motor, vamos imaginar que eu tenho um motor que ele está bobinado, vamos imaginar que ele é 1,5 cavalo vapor. Eu sou obrigado a bobinar ele toda vez que eu quiser com 1,5 cavalo vapor? Não. Eu poderia bobinar esse motor para 2 CVs? Não. Por que não? Porque para bobinar para 2 CVs, eu precisaria de arame mais grosso e, consequentemente, de uma área de ranhura maior para poder acumular essa quantidade de espiras por ranhura. Então não seria possível eu bobinar um motor, por exemplo, de desmanchar um motor que é 1,5 CV e fazê-lo com 2. Mas é possível eu desmanchar um motor de 1,5 CV e fazê-lo com 1. E tem aproveitamento isso? Tem sim. Como tem? Eu posso pegar um motor de 1,5 CV que queimou e que não seria necessário aquilo ali e bobiná-lo como um CV. Ele vai trabalhar livremente com um CV, vai economizar energia, vai consumir muito menos e vai ficar muito mais tempo trabalhando lá sem problema. Né? Cada caso é um caso. Entenderam? Mas aí, é como eu estava explicando, veja só, você quando chega nesse limite, você quando chega nessa situação que você vai precisar do arame, do cobre, para fazer o rebobinamento do motor, seja porque você calculou o motor do zero, ou porque você pegou de um motor já existente, tirou o modelo. Então vamos imaginar que você pegou um motor concêntrico e ele é passo 6, 8, 10 e 12. Você tirou uma bobina do passo 6, uma do passo 8, uma do passo 10, uma do passo 12, pegou o micrômetro, mediu a bitola do fio, se quiser pode botar as bobinas numa sacola, vai na loja, compra o fio, pega por aquele modelo de bobina, refaz as outras, coloca lá e faz o motor funcionar, beleza, sem nenhum problema. Se você não tem esse referencial, se você vai calcular o motor do zero, que é como nós estamos nos comportando, e você já dimensionou todas as bobinas, já tem a bitola do fio, meus parabéns. Só que tem um problema. Há o risco de você chegar na loja para comprar o fio e não ter aquele fio com aquela bitola para que você possa fazer aquele trabalho. E aí ocorre o seguinte: um fio mais grosso você não vai poder usar. Por que você não vai poder usar? Vamos imaginar que você precisa de fio 22 para fazer as bobinas, um exemplo, as bobinas do passo 8. Do passo 8, 10 e 12 de um motor. Geralmente são a mesma bitola, 8, 10 e 12. Ou 10 e 12 da mesma bitola. Pronto, muito bem. Só que lá você viu que o fio é 22, um exemplo. Aí quando você chega na loja, não tem 22. Ou tem 19, ou tem 26. Você não pode levar o 19. Porque se você levar o 19, o arame é mais grosso. A mesma quantidade de espiras por volt não vai ser possível. Quando você dimensionar as espiras, vamos imaginar que seja necessário ali 52 voltas por volt, 52 espiras em cada ranhura daquela ali. Com o arame mais grosso você não vai conseguir dar essa quantidade de voltas que não cabe. Já com o arame mais fino, cabe. Aí o arame era 22, você só conseguiu 26. O que é que ocorre agora? O motor vai queimar? Não. Ele só não vai ter mais 1,5 CV. Quando você fechar o motor com aquele fio, o motor vai funcionar normalmente, só não entregará a potência de 1,5 CV. A potência certamente será menor. Entendeu a lógica? Então é isso que você tem que ter em mente. O técnico rebobinador, ele tem que ter isso na mente. Fazer sempre um serviço que você tenha segurança que você está fazendo e ele não vai dar defeito lá na frente. Nunca se ater ao que diz o manual. O fabricante, quando projetou aquele motor, ele projetou em um laboratório, ele foi feito para um nível de funcionamento, mas aquilo ali é tudo classe 100. Classe 100 significa visão de que tudo vai funcionar e que não tem nenhum problema.
No dia a dia, na hora do vamos ver, trabalhando lá, seja esse motor de que equipamento for, ele vai estar submetido agora à condição de trabalho do proprietário, do usuário. Por isso, se você tem um motor que você calculou, abri o motor, contei a quantidade de espiras por ranhura, vi lá que aquele motor tem 42 espiras por ranhura no passe 8, 10 e 12, um exemplo. Ou 48 no passe 8, no passe 10 e 12. Ora, vi que a bitola do fio, um exemplo, é 22. Mas observei que dá para botar mais volta, que ali quando eu tirei ali, soltei e vi pela ranhura que cabe um pouco mais. Eu boto 26, sempre para mais. O motor perde um pouco da sua potência, mas fica mais seguro. Nunca coloca-se volta para menos. Na sala de aula, às vezes, por não ter o fio, para a gente estar estudando, para a gente ver o funcionando, a gente faz, mas a orientação tem que ser técnica. Para valer, para funcionar, para entregar para o cliente, não se pode colocar para menos a quantidade de voltas. A bitola do fio não se deve comprar para menos. Se você tem um fio de 18 e você só tem um 14, não compre o 14, não vai caber, não dá a quantidade de voltas. Mas o fio é 18 e só tem 20, bote o 20, o motor não vai queimar de jeito nenhum. Ele só vai diminuir um pouco a potência, né? Então a gente, agregado ao conhecimento que tem que se ter, agregado aos cálculos que precisa fazer, agregado à condição de trabalho a que esse motor vai ser submetido, nós temos também que jogar com a possibilidade de não termos o material para efetuar o trabalho, para fazer o rebobinamento. E aí a gente tem que se virar nos 30, né? Tranquilo? Então, muito obrigado por hoje. E eu vou preparar mais uma aulazinha assim, né, pra gente bater, porque isso não é uma aula, né? Isso é um bate-papo, nem vai a bom na aula. Isso aqui é pra gente se manter conectado, pra gente se manter ok, tranquilo? Um abraço a todos.